Boa noite. Boa noite aos presentes. Queria agradecer muito a presença dos colegas que vieram prestigiar a gente. Dr. Valdemar, Marcos, em nome do CREMEGO, que o Dr. Valdemar veio aqui para bater um papo com a gente, fazer uma palestra sobre a relação ética médica, médico-médico, médico-paciente. Instituição, um tema que a gente gostaria de debater e falar com vocês. Gostaria de agradecer ao Éder, ao Fabiano, presidente e diretor da Unimed, por ser parceiro nosso aqui no evento. E estou muito feliz aqui de vocês virem prestigiar a gente. Quem vai falar conosco aqui hoje é o Dr. Valdemar Naves do Amaral, médico ginecologista e obstetra, professor e diretor da Faculdade de Medicina da UFG, conselheiro e secretário-diretor do CREMEGO. Valdemar. Obrigado, Alexandre. Dizer a vocês que é um prazer enorme estar aqui em Catalão mais uma vez, né? Já vim aqui, eu estava contando na estrada quantas vezes já vim a Catalão, umas 8 vezes, eu acho, né? Eventos da ginecologia obstetrícia, eventos aí do Conselho de Medicina. E essa é uma atividade do CREMEGO que tem sido estimulada. O Conselho de Medicina é um modelo de classe criado por Juscelino Kubitschek em 57. Na década de 40, o modelo profissional no Brasil era um modelo de ordem, né? Ordem dos advogados do Brasil, ordem dos músicos do Brasil, modelo de ordem. É um modelo mais concentrado e mais forte, de regra geral, porque é uma entidade única representando a classe. E em 57, o governo Juscelino criou o modelo conselhial. Aí tem conselho de medicina, conselho de farmácia, conselho de biomédicos, de enfermagem, todas as profissões demais tem modelo conselhial. E a ideia primeira do modelo conselhial é trabalhar com a vertente do ato médico, dentro da condição de Conselho de Medicina, os regionais e o federal, trabalham no ato médico, onde o olhar primeiro é beneficiar a população servida por esses médicos. Então é um controle do ato médico, né? É um controle que a gente chama controle judicante, é a vertente de julgamento. Se algum paciente entende que, de alguma forma, quebrou-se a relação com o médico, houve sinais de erro, ele pode denunciar esse médico ao Conselho de Medicina. Além de denunciar na democracia que temos, na direção do juizado civil. E lá no Conselho de Medicina é um tribunal da ética, onde se faz avaliações e julgamentos dessa denúncia, por exemplo, né? Ela pode ser uma denúncia originária de qualquer paciente ou pode ser uma condição ex officio, né? E o médico fez algum ato público e o conselho é obrigado, por ex officio, seguir uma linha de investigação. Modelo, então, judicante, né? E outro modelo, o segundo modelo, é o modelo de cartorial, né? O Conselho de Medicina é um cartório que reconhece títulos de médicos, né? Então, o conselho, quando você gradua em medicina, você só pode trabalhar depois de ir ao Conselho de Medicina e o conselho reconhecer que você se formou numa faculdade reconhecida pelo governo brasileiro e ele te dá uma carteirinha para trabalhar. Até ali, qualquer ato desse profissional é um ato ilegal, né? O modelo cartorial. Registra diplomas de graduação, registra título especialista, né? Então, quando eu faço meu título de especialista em GO, eu tenho que, para dizer que eu sou especialista, eu tenho que reconhecer no Conselho de Medicina. Se eu anuncio sem ter sido reconhecido, estou fazendo um ato também antiético. E também área de atuação. Então, eu posso ser médico, especialista e área de atuação em reprodução humana, por exemplo. E aí eu tenho, portanto, 3 eventos registrados no Conselho, né, que é o RQE. Então, modelo cartorial. O terceiro modelo é o modelo legislativo, onde o Conselho cria as suas resoluções pelos próprios médicos para essas atividades acontecerem para os médicos, né? Um exemplo recente foi a resolução da telemedicina. Aí, há uns 3 anos atrás, ou quase 4 anos atrás, o Conselho Federal criou a resolução de telemedicina e toda a classe médica do Brasil veio à tona e derrubou a resolução.
Ela foi feita, publicada, né, anunciada no Fantástico da Globo, e na segunda-feira o Conselho Federal teve que engoli-la de volta, porque a classe médica inteira rejeitou a resolução. Vem a pandemia e o Ministério da Saúde libera, por um ato de ministro, uma portaria, libera a telemedicina no Brasil sem formato qualquer de controle, né? Então, tivemos na pandemia consultas médicas pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, né? E são vias de mídias que não tem controle nenhum, né? E o ato médico, segundo Hipócrates, tem que ter duas vertentes. Uma vertente que é a autonomia do médico, o médico tem que ser autônomo, e o doente também tem autonomia. Autonomia é liberdade com responsabilidade, né? E o segundo vertente, segundo Hipócrates, é que o ato médico precisa ter sigilo, segredo, né? A consulta médica, a cirurgia médica, ela é um ato de segredo. Menos importante que seja para o médico o segredo, mas é muito importante para o doente, né? E esse modelo do Ministério da Saúde aí, durante os 2 anos e meio de pandemia, foi um modelo onde quebrou-se totalmente as duas conotações, né? A autonomia e o sigilo. E aí, no vácuo dessa condição, o Conselho Federal pegou a velha resolução que tinha sido recolhida, né? Adaptou e publicou agora. E a classe médica em nenhum momento rejeitou, até porque gostou do modelo de pandemia que se utilizou, né? E hoje, então, na resolução, está lá escrito que você pode e não pode na telemedicina, né? O mais importante é que você tenha a garantia da autonomia do médico com a sua identificação numa ponta, a garantia da autonomia do paciente com a sua identificação clara na outra ponta, e uma via de comunicação segura, que não é WhatsApp, que não é Facebook, que ela tem que ser uma via que garanta o sigilo. Aí ela ficou correta. Então isso é legislação dentro do grupo que regulamenta os conselhos. E a quarta atividade vertente do CREMEGO, dos Conselhos de Medicina, no CREMEGO cada vez mais hipertrofiada, é a educação médica continuada, que é o que nós temos feito lá de maneira muito forte. Das 4 é que a gente tem mais investido na educação médica continuada. Porque medicina é ciência, né? Medicina é ciência o tempo inteiro. Por isso que médico não para nem de estudar, nem de trabalhar. A gente só fala que médico só para de estudar ou trabalhar quando ele está com Alzheimer ou quando ele morre, né? E todo o ato médico é em cima da ciência. Se alguém levanta um detalhe sobre a sua postura, no ato, a pergunta é se tem indicação, né? Se faz sentido, quem foi que disse que aquilo está correto, onde é que está a prova de que aquilo é correto. Então isso é ciência, verdade cristalina dos fatos. E para isso acontecer é preciso que possamos investir em ciência. E esse modelo conselhar é um modelo de esperto, porque você coloca uma profissão, cuidando da própria profissão, beneficiando a população com o dinheiro da própria profissão. Então, onde o governo é uma autarquia, então tem o dedo do governo federal, porém o governo não tem nenhuma responsabilidade financeira com esses conselhos, né? Então, quem criou esse modelo é um indivíduo altamente perspicaz, né? Então, o Conselho de Medicina funciona com o dinheiro da classe médica. Então, nós temos investido esse dinheiro lá no CREMEGO de maneira crescente na educação médica continuada. E essa atividade do CREMEGO itinerante tem esse fim, né? Que é ir até as cidades onde nós temos as delegacias. Nós temos em Goiás hoje 8 ou 9 delegacias, já visitamos 7 delas nesse ano, né? Levando algum entendimento que o delegado escolhe, né? Para aquela sua cidade. E lá nós investimos livros, né? Esse é um dos livros da educação médica continuada. Nesse ano publicamos, junto com o Conselho Federal, Ética em Ginecologia e Obstetrícia, publicamos no mês de março desse ano, que está lá para o médico, né? Instalamos o estúdio CREMEGO, isso aqui é um estúdio criado no começo da pandemia. Ele é um pouco mais pleno lá no Conselho de Medicina, tem uma sala só que funciona esse estúdio, onde nós criamos as lives. Hoje nós estamos com quase 200 lives, todas penduradas no YouTube do Conselho. 65 delas foram dedicadas à Covid-19. E foi um tema importante, porque quando começou a Covid, ninguém sabia nada do nada, né? E nós começamos a discutir Covid,
durante 65 lives seguidas foram Covid, né? Covid no trato respiratório, Covid no trato, no trato digestivo, Covid cerebral, Covid no obeso, Covid no fumante, tudo lá, tudo de mais moderno. Ivermectina funciona, não funciona, cloroquina, vacina, soro de restabelecidos, tudo aquilo que a gente não sabia e estava jogando pedra no vírus, foram discutidos. Até o começo da identificação da possibilidade de uma vacina, estava lá uma doutora goiana que fazia parte da OMS em prol da vacina. Né? Então ela falou, estamos começando a vacina, o protótipo é esse, vai demorar, fase 1, fase 2, fase 6, está tudo escrito lá, publicado. E esse material hoje está virando um livro, né? Porque foi um tempo vivido, um sentimento vivido, e nós estávamos aqui sentados como aqui, alguém falando de uma coisa, de um bicho desconhecido que estava matando pessoas e matando médicos, né? E esses médicos que morreram, quando a gente começou esses lives, a gente achava que fosse durar uns 60 dias, né? Já tem quase 3 anos, muitos médicos grandes morreram. Tombaram porque estavam na linha de frente, tombaram porque estavam em casa fugindo da Covid e alguém levou o vírus até em casa. E fizemos então lá um memorial no CREMEGO em homenagem a esses médicos que tombaram a Covid-19. Lá um memorial com todos os nomes dos médicos goianos que morreram na Covid-19, né? Eternizados lá. Entregamos para cada família parte desse memorial, agradecendo a família, né? Para que isso seja de alguma forma felicitado num momento de muito sofrimento, né? Então, além de ser uma biblioteca lá no CREMEGO, belíssima, uma bibliotecária, formação básica, e sabe tudo sobre biblioteca, e nós temos lá livros físicos e livros eletrônicos. Então, qualquer assunto que você queira saber de alguma coisa, ela tem um portal, né, para o médico, né, sessão médica. Ou quando for a Goiânia, quer fazer uma soca, vai lá para o Conselho de Medicina da biblioteca, com sala fechada, sala aberta, para que os médicos possam fazer as suas consultas à vontade, orientado ou não por essa bibliotecária. Então, isso tudo tem sido feito com o intuito de chegar ao médico e ajudá-lo na condição da ciência, da retaguarda da ciência, para o seu ato permanente aí de linha de frente. Tem vários assuntos científicos puros, assuntos de convivência, assuntos de ética, assuntos de moralidade, assuntos de lei, né? LGPD, essas coisas todas estão discutidas nessas lives lá, né? E fazemos ainda o ano inteiro, às quartas-feiras, 19h30, amanhã tem, domingo, 10h30 da manhã, lives de cursos, né? Curso de ética médica, curso de metodologia científica. Nós estendemos esse curso, como eu oriento lá na Federal, uma pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Esse curso de metodologia científica, ele se apresenta lá na pós-graduação, num convênio que nós fizemos, garantindo para médico que deseja fazer mestrado, doutorado, pontua como disciplina de 2 créditos, num convênio interessante lá. Curso de antibiótico-terapia, curso de reprodução, os cursos do ano inteiro, né? Então tem muito material e esse material tudo é guardado. Essa nossa live aqui de hoje está sendo, nesse momento, está no mundo aí pelo Facebook, ali o Marco Aurélio, agradecer a presença do Marco Aurélio aqui, e o presidente do Conselho de Medicina, Fernando Parcelli, porque isso gera uma atividade atual, no momento de conviver com as mídias que nos deixam mais globalizados. Então essa nossa fala aqui nesse momento está soltando pelo mundo aí, né? Pelo Facebook, e terminando aqui o Marco Aurélio monta tudo e antes de ir embora ele já põe isso pendurado no site do Conselho, né? De forma que se alguém queira acessar essa reunião, vai ficar pendurado lá, até porque ela é pública e a ideia é que possa trazer aprendizado às pessoas. Então esse é um olhar nosso de que é preciso manter a educação, manter a formação, né? Atualização médica permanente. E essa é uma função que no começo do modelo conselhal não se praticava, mas houve com a evolução desses anos, desses 60 anos, acabou que alguns conselhos de medicina têm dedicado a isso. Preocupados com as faculdades de medicina que tem no Brasil, esse crescimento estrondoso de faculdade de medicina, nós estamos com 374 faculdades de medicina, Goiás nós estamos com 17 faculdades de medicina, a 17ª foi inaugurada em Formosa recentemente pela Unirv,
E eu visitei, em nome do Conselho, todas as 16 faculdades. Tem um relatório de todas elas pessoalmente, né? Então, nós podemos dizer exatamente quem é quem dessas faculdades aí. E a ideia o Conselho de Medicina não tem poder de fechar nem abrir faculdade. O Conselho de Medicina nem de controlar não tem. Mas a gente pode fazer visitas e fazer relatórios sobre elas. E temos isso pronto. As 16 faculdades estão prontas nos nossos computadores do Conselho de Medicina. Criamos o teste do egresso. O teste do egresso é como se fosse o teste da OAB para os advogados, mas em medicina não é obrigatório. O modelo conselhal não permite esse teste de avaliação. Nenhuma profissão tem isso, a não ser os advogados e os músicos, né? O modelo ordem pode fazer os seus testes de egresso. O modelo conselhal não pode, pela lei. Mas a gente faz assim mesmo, a gente faz de forma voluntária, né? De forma voluntária. Então o médico abre inscrição e os médicos que concorrem. Hoje nós estamos formando em Goiás 1.200 médicos por ano, né? O Brasil já forma 33 mil médicos por ano. O Brasil já tem 600 mil médicos em atividade. O Brasil, no Conselho Federal de Medicina, é a maior entidade médica do mundo em número de participantes. Não tem nenhum país que tem 600 mil médicos numa entidade só, né? O CFM tem 600 mil médicos lá no seu hall de médicos, né? Então, e crescente. Nós somos, então, você imagina 33 mil médicos por ano, 10 anos, nós temos mais 300 mil aí médicos. Com 600 mil, não chega a 1 milhão nos próximos 10, 15 anos. E acaba que o mercado que tem que regular. E nós fazemos o teste do egresso. Quando já estamos na 5ª edição desse ano, 2022, quando começamos o primeiro teste do egresso, fomos criticados e tivemos lá 18 inscritos, né, dos 1.000 e poucos candidatos recém-formados. Esse ano tivemos 1.060 inscritos. Né? O que vocês fizeram de 18 para 1.060? Simples, né? Como eu sou o presidente da Serem, né, aportei as coremas de Goiás, como sou estadual de agência médica de Goiás, aportei as nossas coremes, né, e concordamos que esse teste deveria fazer parte dos editais das residências médicas. Então, o médico recém-formado que faz o teste do egresso do CREMEGO, ele pode utilizar isso no seu rol de pontuação curricular lá no edital da residência. Então, nós saímos de 18 para 1.060. Então, nós temos lá 1.060 níveis zero prova esse ano. E temos relatórios por faculdade, né? Faculdade tanto mandou tantos alunos, qual a taxa de aprovação? Então, agora nós estamos devolvendo para as faculdades, dizendo, olha, a sua faculdade aprova bem, ou a sua faculdade aprova mal, precisa corrigir. Né? Então, no sentido também educativo. Né? Já não tem poder de polícia contra as faculdades, terminamos uma ação educativa, formal, ética, no sentido de que queremos que formem bons médicos. Né? A Faculdade de Medicina pode ter 100, 200, 500, eles seriam todas boas. A Faculdade de Medicina só para dar dinheiro para o dono da faculdade, nós somos contrários. A Faculdade de Medicina boa, de boa formação, nós somos favoráveis, né? Porque é bom para a população. E quem regula tudo isso é o mercado. Né? Então, essa linha é uma linha educativa, educacional, e a nossa presença aqui hoje tem esse sentido, né? De conversar com vocês sobre um tema escolhido aqui pelo Alexandre, ligado à parte ética, e nós vamos, então, falar sobre esse tema e, ao final, a gente discute um pouquinho sobre ele. Né? O que vocês quiserem falar sobre isso. Podemos? Podemos. Macoré, está pronto aí? Dá para ver daí? Ou está muito claro? Tá bom? Então, essa relação médico-médico, médico-paciente, médico-instituição é uma conotação importante e que gera proteção ao médico, né, quando ele faz isso corretamente, utilizando essas 3 linhas. E aí leva a condição, quando quebrado esses 3 eventos, isso gera, portanto, processos contra o médico. Né? Quando ele quebra a relação médico-instituição, tem processo administrativo dentro da instituição. Né? O médico da Unimed quebrou o código de postura da Unimed. Né? Então ele gera, portanto, um processo administrativo.
Quando a relação médico-paciente se quebra, o paciente abre processo contra o médico, né? Processo civil e processo ético-profissional. E quando a relação médico-médico também se quebra, né? E se quebra numa disputa de hospital com hospital, na disputa dentro do próprio hospital, e essa disputa pode ser só verbal, pode ser depreciativa, maior ou menor, disputa política, né? Tem no interior de Goiás, por exemplo, tem um médico do dono do hospital, é prefeito, o outro é candidato de oposição ao prefeito, e gera uma briga não só entre eles e também entre os partidos, mas também uma briga entre hospitais, né? A gente observa isso por aí. E tem brigas, problemas de relação médico-médico, que elas podem ser até corporais, né? Tem um relato em Goiânia, por exemplo, que chegou no Conselho de Medicina, demonstrado que virou um processo criminal, de um médico agredindo outro médico do mesmo hospital, né? No centro cirúrgico, por conta de um paciente que era do médico e, de alguma razão, preferiu o outro médico, estava sendo operado pelo outro médico, e o primeiro médico o agrediu, né, com socos e pontapés. E gerou um problema dentro do centro cirúrgico, né? Você imagina a que ponto chegamos. Então, a ideia é que tudo isso seja bem resguardado e que o ato médico proteja a relação médico-médico, médico-paciente, médico-instituição. No sentido que nós temos que entender que numa vida convencional precisamos de hierarquia e disciplina, né? Hierarquia e disciplina, o vendedor Unimed tem uma hierarquia, tem um diretor, tem uma diretoria, tem regras, né? Que eu preciso seguir. Mas agora não está passando. E para esse entendimento é preciso que a gente fale um pouquinho de bioética. Bioética é a ética aplicada à vida, né? E aí começa com a autonomia. A autonomia de Hipócrates, né? Que ensinava medicina na ilha de Kos, 400 anos de Cristo, né? Debaixo de uma árvore, a árvore do plátano. E ele dizia que era preciso ter autonomia. Autonomia é liberdade. Eu posso ir e vir. Eu estou aqui hoje porque eu quis vir aqui hoje. Podia ter parado no meio da estrada e ter voltado. Estava chovendo muito, né? Ligava para o Alexandre, estou vendo demais, vou voltar. Então, autonomia é liberdade. Vocês estão aqui porque vocês querem estar aqui, né? Ninguém é obrigado a nada nesse país, né? Pelo menos por enquanto. Então, nós temos autonomia. Autonomia é democracia, né? E democracia e autonomia chama a responsabilidade. Se eu combinei de vir aqui, eu tenho que responder por isso, né? Como vocês também programaram essa atuação aqui. Então, isso é liberdade com autonomia. Não beneficência é o ato médico. O ato médico tem que não fazer o mal, né? Como a vida humana tem que não fazer o mal. Ninguém fazer mal a ninguém, né? O ato médico é a marca disso. E isso, veja que não fazer o mal antecede fazer o bem. Então, quando eu prescrevo um medicamento, ele tem que primeiro não fazer o mal ao doente. Segundo, tem que fazer o bem, né? Essa é a função do ato médico. Uma cirurgia tem que não fazer o mal e tem que, em seguida, fazer o bem. Um apendicite, por exemplo, tem que operar, porque a apendicite só caminha para a morte, né? Então, quando eu faço apendicectomia, eu não quero lesar o fígado do paciente, né? Não quero lesar o colo descendente. Então, faço para tirar o apêndice, não faço mal e garanto a sobrevivência dele. E a justiça é que é a justiça justa, não essa que a gente vive por aí. A justiça como verdade, verdade dos fatos, né? Como tem a justiça das comissões, dos comitês de ética aprovados no sentido da pesquisa humana, que tem que ser justiça, com verdade. E a gente viu muito isso na pandemia. Na pandemia, cada hora saiu um trabalho dizendo o contrário do outro trabalho, né? E o autor desdizendo o que ele disse. Ele publicou um artigo, depois ele mandou tirar o artigo da publicação. Dizia que um medicamento era melhor, o outro era pior, né? Então aí a questão deixou de ser justiça, verdade, virou comercial. Quem bancava mais, porque é muito dinheiro, né? Quem bancou a Coronavac ganhou bilhões, né? A gente sabe que no Brasil teve gente que ganhou $1 por cada ampola de Coronavac. Bilhões de ampolas, bilhões de reais. Né? Então esse é o formato onde a questão do mercado passa a dominar a questão da verdade, né? Quando a gente fala nesses conceitos, precisa falar de cidadania. Cidadania é viver como cidadão, viver em cidade, né? Viver como cidadão, viver, portanto, na convivência. A convivência comunitária, a gente precisa de 3 elementos básicos. Eu preciso ter uma convivência de moralidade, de ética e de lei, porque senão não há convivência, não há cidadania. O cidadão tem direitos e deveres, né? Com ele, com o próximo, com a cidade, com o estado onde vive, né? E o direito, portanto, é aquilo que
eu posso fazer, né? E também deveres, é aquilo que eu devo fazer. Então, direitos e deveres fazem parte da cidadania. E isso traz a responsabilidade da convivência social, da convivência no consultório, da convivência com os outros profissionais paramédicos, né? Tudo isso é assim. E quando eu tenho qualquer evento que lesa a moralidade, lesa a ética, lesa a lei, me torna aquilo uma infração, né? Ou lesa uma conotação administrativa, e na infração eu respondo por isso. A infração é chamada de erro, né? Há uma suspeita de infração, no ato médico se chama erro médico, especialmente quando o profissional do direito, o advogado, que deseja prejudicar o médico. Ele não chama de infração, ele chama de erro, né? Você quer ler procedimentos que estão publicados na internet ou livros físicos, né? Cheio de livros de advogados do contra que falam sobre erro, né? Erro médico, erro médico, erro médico, né? E aí a ética é um princípio que não pode ser fim. O que é ética, né? O que é moralidade? O que é lei? Né? Ética não é sinônimo de moralidade, não. Ética é uma coisa, moralidade é outra coisa. Se andam pareados, mas são distintos. Éticas são regras de comportamentos dentro de um grupo, estabelecidos por um grupo. Tá? Então você tem ética dentro desse hospital do Unimed aqui. Regras estabelecidas para que as coisas aconteçam aqui dentro. Tá? Se não tem, tem que escrever. Então são regras escritas. Tá? Um grupo senta e fala que dentro tem que andar de paletó e gravata, ou não, tem que andar de branco. Tá? As enfermeiras têm que andar de salto, sapato fechado, ou não, salto alto ou baixo. Essas são regras de convivência dentro de um grupo. Né? Como acontece isso dentro de restaurantes. Você vai no restaurante internacional, por exemplo, 3 estrelas Michelin, você só entra de paletó e gravata. Regra. Né? Se você for lá de bermuda jeans rasgada, de havaiana, você não entra. É regra, é uma ética daquele restaurante. Você pode se adaptar ou não. Se você não se adapta, você fica fora dele. Né? Então estabelece regras dentro de um grupo e da relação desse grupo com outro grupo. Então na medicina, código de ética médica, né? Estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, que é composto por médicos. Você estabelece um código de ética, o que você pode e o que você não pode. Né? E aí está escrito. E quando eu faço uma infração àqueles princípios escritos, eu fiz uma ação antiética. Né? Aí eu preciso responder a isso. Então, ética, princípio escrito, que tem a ver com comportamento dentro de um grupo, né? Com a forma de ação desse grupo. Moralidade não está escrito. Você não vai encontrar nenhum livro para esse livro de moralidade. Não existe. Não existe o livro. Né? Moralidade da cidade aqui de Catalão. Não tem. Moralidade do estado de Goiás. Não tem. Moralidade brasileira. Não tem escrito. Por que não está escrito? Mas está dentro de todos nós. É aquilo que está dentro de você. E é o único princípio que ele é intangível. Né? É o princípio que é imutável. É o princípio que não se vende. Né? Você não troca, não vende. É o princípio da moralidade. E esse princípio é de criação. São valores, costumes da criação humana. Você cria o seu filho do nascimento até 6 anos de idade, ele cria a moralidade dele. Né? Se ele assiste o pai furando sinal de trânsito, ele vai crescer furando sinal de trânsito. Né? Se assiste o pai agredindo o velho, a criança, xingando no campo de futebol, ele vai xingar no campo de futebol o juiz. O que ele assistiu foi criado assim. Né? Então, são valores, comportamentos de um povo ou de uma família, né? Que fica introjetado no seu inconsciente para sempre. E passa por coisas simples, como vestimenta, né? Alimentação. Você cria uma criança na mamadeira dando Coca-Cola e pão de queijo, ele vai tomar Coca-Cola a vida inteira. E pão de queijo a vida inteira. Se você cria o seu filho até 6 anos de idade dizendo que maconha não faz mal, ele vai fumar maconha e achar que também não faz mal. Né? Então, isso são valores. E depois de 6 anos, não muda mais, ele é imutável. E aí passa uma condição até do civismo. Né? Você cria o seu filho cantando em nacional, ele vai cantar em nacional sempre. Se arrepiando com a bandeira nacional, vai se arrepiar sempre. Se você cria o seu filho dizendo que nacional não vale nada, você nunca cantou em nacional para ele, e nunca viu ninguém cantar em nacional, ele não sabe cantar em nacional. Passa a bandeira para lá e para cá, ele não dá bola para a bandeira. Rasga a bandeira na frente dele, não acontece nada. Bota fogo na bandeira, né? A bandeira do seu país botando fogo nela. O que fazem? Nada.
Na Paulista fizeram isso várias vezes, né? Nesses comícios aí do pessoal do Contra, bota fogo na bandeira brasileira e bota a bandeira vermelha. Alguém faz alguma coisa? Não. Ninguém faz nada. Por que não faz nada? Porque na nossa moralidade nós não temos civismo. Né? Eu ainda pulo no pescoço quem fizer isso, né? Porque eu sou militar. Mas meus filhos não pulam. Os meus filhos, têm 2 filhos, de 30 e 28, não sabem cantar o nacional de ponta a ponta. Então, o André ficar em pé aqui, não de ponta a ponta sozinho, não consegue. Junto com o outro, ele canta. Sozinho não canta. Se você botar a bandeira, vai nos Estados Unidos, cada casa, você tem uma bandeira na porta da casa. Tenta rasgar aquela bandeira. Você não vai dar um passo. Eles vão pular no seu pescoço para te matar. Porque você lesou a moralidade dele. Vai na Argentina, bota fogo na bandeira lá no estádio lá do Boca. Você não dá você não respira nem a próxima respiração. Eles te matam. Porque eles são patriotas de moralidade. Então, se nós criarmos nossos filhos com a alimentação correta, fugindo da Coca-Cola, do pão de queijo, da pamonha, da lasanha, né? Dando a ele menos gordura, menos sal, menos massa, mais vegetais, mais carnes magras, eles viverão 120 anos. Mas quando eu dou tudo errado para ele, ele vai crescer, vai ter síndrome metabólica e morre aos 50 anos. Né? Então, isso tem uma conotação até de sobrevida. Isso é moralidade. Não está escrito, mas está dentro. Né? Você manda o seu filho, homem, usar calçãozinho, sem camisa e brincar de futebol com cabelo curto, ele vai ser assim a vida inteira. 99% das vezes, né? Se você cria menina de calcinha, sutiã, brincando de boneca, cabelos compridos, ela vai ser assim a vida inteira. Pega um menino desse aos 25 anos e diz, olha, agora você vai usar calcinha fio dental e vai usar sutiã. Ele prefere morrer. É o único princípio que você doa à vida. Eu conto a história do meu filho, esse mais velho, de 30 anos, que é médico, fazendo uma cesárea no dia 11 da noite, ele foi me auxiliar. Eu saí da festa, ele me pegou no carro dele. E aí já era meia-noite, voltando para casa, uma fome danada, né? Ele parou, chegou no sinal vermelho, parou no sinal. Não tinha uma viva alma naquele cruzamento, né? Só nós parados na faixa, decentemente, antes da faixa, sinal vermelho. Aí eu olhei, não tinha ninguém. Falei, pode furar. Ele não furou. Pode furar que eu estou com fome, quero chegar em casa mais rápido. Ele não furou. Mas ele também não briga, né? Não discute. Aí ele falou, pai, faz uma coisa, vou trocar de lugar. Aí o senhor fura, do outro lado você me devolve o carro. Ele não dá conta de furar o sinal. Né? Porque ele foi criado para não furar sinal. Coisa elementar como essa, né? E ilegalidade é o princípio da lei. Está escrito por pessoas, pelos políticos, né? Das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa dos Estados e do Congresso Nacional. É o princípio mais mutável. Todo dia muda. Pode, não pode, prende, solta. Muda toda hora. Mas não dá para viver sem ele, né? Para viver em comunidade tem que ter os 3. Né? Então, convivência dentro do grupo é ética, respeito à individualidade das instituições. Isso gera, portanto, regulamentações onde, dentro da ética médica, eu preciso entender saúde e doença. Né? Estabelecer quais são os deveres do médico com o paciente e do paciente com o médico. Né? Há que ver a autonomia das 2 pontas. Um tem que respeitar o outro, não há que ter desrespeito nem de um nem do outro. Né? A gente vê de vez em quando aí publicado no pronto-socorro X, lá do Nordeste, Pernambuco, um paciente bateu no médico. Como é que um paciente bate no médico? O médico vai curar a vida dele, vai salvar a vida dele, vai cuidar da saúde dele. Né? Há uma quebra de princípio aí. Né? E para fazer isso, o médico precisa de ciência. Porque medicina é a arte e a ciência de prevenir e curar. Não tem medicina sem ciência. Medicina, quando você vai se defender, alguém denunciou por que você fez a esterectomia daquela mulher, você tirou o útero. Cadê a indicação? Não, porque o telemiomatoso, ela sangrava muito e estava tendo anemia. E já estava com prova definida com mais de 40 anos. Pronto, a ciência diz que nesses casos o protocolo é esterectomia mesmo. Ela pode aceitar ou não. É uma indicação médica. A autonomia da ciência com a autonomia do paciente que pode receber aquela informação. Né? Então, isso é ciência. Ciência, portanto, é que ter referência para o que está praticando. Né? Nós temos aí no Brasil a história agora do azul de metileno, né? Essa história da mídia, que a gente tem que conviver com ela, mas ela é preocupante, porque boa parte dos médicos muito jovens
entendem que ele tem que ter 100 mil seguidores no Instagram. Nada contra isso. Eu tenho Instagram também. Tenho lá 10 mil, 12 mil seguidores, né? Mas eu tenho a minha sobrinha que tem 120 mil seguidores. E para isso tem que fazer caretas, tem que fazer dancinhas, tem que fazer umas coisas diferentes para atrair mais seguidores, né? Porque isso traz seguidores, traz mais clientes, né? Esse é o entendimento. E nós temos que conviver com isso, porque eles estão aí praticando isso. Todos os profissionais mais jovens, né? E os médicos também mais jovens praticam. E acaba que surge a história do azul de metileno, que saiu na Globo há uns 6 meses atrás. Um artista da Globo sai da Globo no momento lá de gravação e falou: estou muito cansado, vou ali no meu médico tomar um negócio lá que salva, que melhora a minha inteligência, o meu cansaço, a minha cognição. Falei: nossa, que maravilha, hein? Um negócio que você toma e te dá inteligência, cognição e fortaleza, né? E foi lá, de repente aparece ele com um frasco azulão, tomando azul de metileno na veia. Meu Deus, onde é que está escrito que azul de metileno faça alguma coisa na veia de alguém, né? Pode fazer mal, né? Imaginei. E aparece seguindo um doutor que estava do lado dele, né? E dizendo que aquilo era salvação, inclusive tratava Covid-19. Está publicado isso, né? Então, isso não é ciência. Então, se acontece alguma coisa, ele é chamado lá, no Conselho de Medicina e na Justiça Civil. De onde é que você tirou isso aqui? É a ciência sem dizer, olha, não vai dizer, não, tem um trabalho aqui da África dizendo que faz bom para o Covid. Não, o trabalho não é consenso. Consenso é aquele que serve para Catalão, para Orangatu e para Nova York. Aí você pode usar. Há um consenso na ciência, né? Naquilo que não é consenso, você não pode praticar. Esse entendimento, portanto, do complexo de doença é importante para que tenhamos ao doente, dar a ele a informação, né? A informação técnica. Nós somos técnicos de saúde. Nós temos que dar para ele diagnóstico preciso e a forma de conduzir. Fazer prevenção e fazer cura, né? Está na mitologia grega. A função do médico é fazer prevenção e cura. E aí o respeito bilateral, de um ao outro, né? E também essa relação médico-paciente acontece dentro de alguma instituição, dentro de um consultório, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de uma Unimed, né? Essas coisas acontecem, portanto, há uma consideração institucional aí. Nessa quebra dessas relações que nós comentamos, surgem a possibilidade de processos, porque há uma suspeita da quebra do cristal. Você quebrou o cristal quebrado, alguém vai reclamar porque quebraram o cristal, né? E aí pode surgir, então, os processos. Quando ele abre um processo lá na Justiça Civil, no juizado de vara, ele abre um processo civil contra você. E só tem uma finalidade, processo civil: tomar dinheiro do médico, né? O processo, tanto ele é pecuniário. Então ele faz uma fundamentação e no final ele põe o valor da causa, né? Então eu fui lá e fiz um parto às 2 da manhã e usei uma gaze na vagina dessa mulher e esqueci a gaze na vagina dela. E ela volta 1 semana depois com aquele negócio totalmente fétido, né? Estou dizendo isso que o processo lá em Anápolis, que eu fui acompanhar o doutor, que aconteceu isso, né? E aí o doente pega essa gaze e é raro aqui comigo, né? Mesmo saudável como ela estava, né, que aquilo não gera doença nenhuma, a não ser o mau cheiro, né? Acontece que aquilo gera possibilidade pecuniária. Aí ela consulta um advogado, ela dava uns 500 mil, 200 mil, 50 mil, né? Vamos pedir 500 para levar 50. Então ele abre o processo quando está na Justiça Civil, para dinheiro, tá? Então uma valor de causa, já começa na própria fundamentação original, tem o valor da causa lá. E o advogado que se envolve com isso, ele faz 2 processos, né? Ele pega o mesmo processo, prepara a peça jurídica para a parte civil e a mesma peça lá para o Conselho de Medicina. Porque se você, doutor, perder na sua classe, você não vai ganhar nunca no juiz, né? Usa a seu conselho contra você, né? Se você perde no seu conselho, você não tem chance nenhuma com o juiz, né? Então, são 2 processos para esse fim um pouco atrelados, né? Quando há um interesse pecuniário. Mas é também a liberdade do doente de abrir o processo só no Conselho de Medicina, uma denúncia independente do civil, né? E o administrativo é quando acontece dentro da instituição, como essa aqui, por exemplo, o Unimed. Tem regras e alguém aparece aí, infringe a regra, né? Aí ele vai ser chamado em algum momento para responder à administração. São os PADs, processo administrativo. Na universidade, por exemplo, é muito comum o PAD, né? Tem muita denúncia de aluno, de
servidor contra o outro servidor, né? Então a gente tem um setor forte na UFG, por exemplo, que é o processo de ouvidoria, que tudo vira PAD, né? E tem reitor que entra lá e fala, tudo que passar aqui vira processo administrativo. Então, há um custo elevado nessas avaliações, né? E o processo criminal. O processo criminal não existe em medicina, porque como ato médico. O médico não usa o ato médico para matar ninguém ou para gerar doença em alguém, né? Então, o ato médico como crime, de regra geral, não é utilizado. Por isso que é difícil encontrar por aí algum procedimento criminoso contra o ato médico. Não como médico cidadão, né? Às vezes ele está cidadão, faz um crime passional, né? Aí é um crime de cidadania, não é um crime do ato médico. Mas a gente percebe e vê de vez em quando algumas coisas desse alinhamento, que é o assédio, né? A história do assédio sexual em consultório, aí ele está usando o ambiente do ato médico para fazer um assédio sexual, né? Aí ele é uma condição criminosa, né? O assédio sexual é um crime, né? E eventualmente assédio moral, mas aí o único que a gente tem visto que aparece lá no Conselho de Medicina são queixas raras, mas eventualmente presentes, de assédio sexual no processo criminal. Portanto, esses são os 4 procedimentos que podem acontecer contra o médico: o administrativo, o ético profissional no conselho, o civil e o criminal. O administrativo, numa denúncia feita no próprio ambiente do seu trabalho, né? E você, nesse momento, tem direito a se defender. Todos os processos têm uma linha mais ou menos próximas, ritualística, que é alguém denuncia e para quem denunciou, no caso, uma direção do hospital, por exemplo, que é institucional, ele vai abrir uma sindicância, né? Ou vai abrir um procedimento, e o ato primeiro é ouvir o denunciado. Alguém falou que você chegou aqui de madrugada só de cueca, por exemplo, né? E aqui não pode vir só de cueca. Então você tem que se defender. Olha, estão contando a história, tá? A Câmara aqui, você vai usar todos os argumentos para se defender. E aí a primeira condição que a gente faz, estimula muito se alguém está construindo alguma coisa contra você, você precisa parar a sua vida, médico, e se defender da denúncia. Desconstruir o construído, né? E médico às vezes fala, não, isso é bobagem, nunca fiz isso, vou dar bola para isso não. Aí não dá bola para isso não, o processo anda. Então você tem que resolver isso na sindicância, porque a sindicância é um pré-processo. Se você não cuidar, vira processo. Então, para a vida. A gente sempre diz, olha, para o consultório um dia, uma tarde, uma manhã, para o centro cirúrgico, né? Senta e levanta o que tem contra você. De maneira geral, quem trabalha muito, e médico sempre trabalha muito, você nunca lembra de coisas de 2 anos atrás, com detalhe, né? Com precisão de 5 anos atrás. Não lembra. E onde é que eu vou levantar esses dados? No prontuário. Então, o seu melhor elemento protetor aí é o prontuário, um bom prontuário. Puxa o prontuário e faça a desconstrução em cima do prontuário. Quem vai dar o balizamento da denúncia e a sua defesa é o prontuário, né? E usa nesse prontuário a ciência. Aconteceu isso, eu fiz isso porque a ciência mandava fazer assim, né? E aí você vai descrevendo e desconstruindo, para que a sindicância seja improcedente. Ficou improcedente, morreu o assunto, né? É muito mais simples. Esse caso que eu estou contando a história da gase esquecida numa mulher durante o parto, virou processo, porque o doutor não deu bola. Porque o que ele fez? Ele contratou uma firma de advogados, né? E a gente desestimula isso, né? O médico fazer seguro quando é processo. Contrata um grupo de advogados que você paga mensalmente um X, se um dia tiver processo, ele te defende. Aí você fica com a falsa sensação que você está protegido. E é falsa. Por que é falsa? Porque quem sabe do médico é o médico. Quem sabe medicina é médico. O advogado não sabe medicina, não. O que ele faz é pegar a sua defesa e colocar dentro de um organograma jurídico. É isso que ele sabe fazer. E seguir o trâmite jurídico. Mas quem faz o conteúdo é você. Nesse caso, por exemplo, eu fui lá como assessor para ajudá-lo lá no dia do julgamento desse processo. E na ida para a cidade onde era o procedimento, onde ele tinha feito o parto, 5 anos antes, eu perguntei a ele sobre o nome da paciente, ele não sabia. Nós estávamos a 1 hora do
o julgamento. O doutor não sabia o nome da paciente que ia ser julgado. Eu não sabia a data do julgamento, o horário, não lembrava nada do fato. Né? Eu falei, mas o juiz vai te perguntar. Você não sabe nem o nome do doente. Né? E eu tinha olhado, você imagina, eu era o assessor de perícia para ele, porque ele é meu amigo. Eu sabia mais do processo do que ele. Né? E aí chegamos lá e falei, cadê o seu advogado? Não, o advogado fez a defesa. Aí eu fui ver a defesa, péssima, porque não tem conteúdo científico. O cara juntou um monte de porcarias lá do direito, vai botando aquelas coisas em grego e romano lá, para encher papel. O papel fica desse tamanho, o conteúdo não tem nenhum. Né? E quem já tem conversa com o juiz não olha aquilo nada. Ele quer saber do conteúdo, compactado, bem fundamentado. Né? Chegamos na porta do procedimento, encontramos o advogado dele, faltava 10 minutos para entrar na sala do juiz. Eu perguntei para o advogado o nome da paciente, ele não sabia. Data que foi, não sabia. Ele só sabia que tinha tido uma gase, uma vagina na mulher no parto. Só isso. Então, o juiz começa a perguntar para ele. E ele não sabe nada. Então, você tem que preparar e ler o prontuário. A data foi 5 de dezembro, às 2 da manhã. O nome dela é Maria José da Silva. Lembro dela perfeitamente. Olha a diferença. Aí eu passei a responder por eles, que eu tinha lido. E ganhei. Ganhei porque foi eu que defendi, porque esses caras os dois calados. Né? O advogado não sabia nada da história. Então veja, quem faz isso é o médico. Né? E no administrativo, de regra geral, de maneira geral, a diretoria estabelece uma comissão, que é a que faz a sindicância. Se você for condenado pela essa sindicância, gera um processo. E quem julga é a diretoria. Né? Aí você de novo vai ser instalado um processo onde você pode ser absolvido ou condenado. Né? E aí tem as regras da própria instituição que vai conduzir, né? Chegando às vezes à exclusão do médico. Né? Eu já vi na Federação de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo, né, que é nacional, excluiu o médico. E eu estava lá no dia da exclusão dele. Né? Porque durante a prova do TEGO, de especialista, esse médico é presidente de uma sociedade brasileira, de uma sociedade do Nordeste, ele deu a prova de presente para o amigo dele. Né? Isso foi provado. Então, ele infringiu a ética do grupo, a legislação do grupo, as regras do grupo de ginecologia do Brasil. Ele foi julgado em plenária e foi excluído. Né? Então, isso é uma forma de tratar o evento, né? Uma exclusão. Então, e tem lugar que só tem instituição, só tem hospitais privados, de regra, o próprio diretor é uma instância única, né? Você não tem recurso. Então, ele decide e está decidido. Né? No Conselho de Medicina tem o Código de Ética Médica e o processo chama PEP, Processo Ético Profissional. Primeiro ato também tem a sindicância. Alguém denuncia contra o Valdemar qualquer coisa, eu sou ouvido, sou chamado para dizer o que aconteceu. Né? E aí você tem que pegar o prontuário e fazer a boa defesa. Quem faz é o médico. Né? Conselho de Medicina e Autarquia Federal, nós já falamos. Só não é quem não faz. Né? Você faz o melhor e às vezes o resultado não é o melhor. Né? Não tem nunca dolo pelo pior. Né? O médico não faz uma coisa para errar. Né? Mas eventualmente no ato acontece algum dissabor fora do esperado e o resultado pode ser ruim. Né? E aí, portanto, só não erra aquele que não constrói. A relação médico-paciente é baseada no segredo, nós já falamos que é um princípio hipocrático. Né? Não há boa medicina sem confidência, não há confidência sem confiança, não há confiança sem segredo. E aí o processo de ética médica, no Código de Ética Médica, está lá no site do Conselho de Medicina, ele já foi no passado, 99% começando com a frase é vedado, é vedado, é vedado, é vedado. Era um código de vedação, quer dizer, proibitivo. Hoje ele está uns 80% ainda com vedado, mas já tem uns 20% dando ao médico conotações mais de direito do que de dever. Né? Então isso é uma mudança, um olhar diferente. Né? É porque ele era muito olhar muito judicante e hoje um olhar um pouco mais no sentido da educação continuada. Então o processo profissional também abre uma sindicância lá. Há uma quebra daquelas relações, alguém vai denunciar, sindicar um médico contra médico, lá tem muita denúncia de médico contra médico, né? Dono do hospital contra o médico, Conselho de Medicina. Ou de paciente contra o médico, ou do parente contra o médico. E quem melhor protege na relação médico-paciente
é o prontuário, o bom prontuário, e a boa relação médico-paciente, né? A gente sabe disso lá em Goiás, por Goiânia, por exemplo, eu conheço professores lá que têm relação médico-paciente extraordinária. Nunca tiveram uma denúncia no Conselho de Medicina. Acho que eles não tiveram alguns percalços? Tiveram. Né? Mas a relação é tão forte e tão quente que a relação brasileira é uma relação de muita aproximação. O médico fica muito perto do doente. Menos os americanos, os ingleses, que ficam muito longe do doente. Né? Aqui não, aqui a relação é quente, fria. Então, não que seja uma fria, mas é a relação fria. Aqui é a relação mais de proximidade. E o doente fica muito próximo. Então, se você tem uma boa relação médico-paciente, um bom prontuário, né, você está protegido. Não vai ter denúncia e quando tiver, você está protegido da denúncia. Né? E para ter um bom prontuário, você tem uma boa formação técnica. Você tem que estar bem informado e bem atualizado. Né? Tinha um amigo que foi prefeito na cidade do interior, médico, né? E quando ele se formou, ele estava bem atualizado, ficou lá um mandato, 4 anos. Quando o mandato se recandidatou, perdeu a eleição. Aí ele quis voltar para o consultório. Quando ele voltou, não sabia o nome dos remédios mais. Imagina isso. 4 anos fora do mercado, você não tem mais remédio. A não ser Novalgina, né? Os pílulas trocaram todas, tudo modificou. E um dia ele foi lá na minha casa, sentou durante 4 horas, me dá as receitas atuais, porque eu esqueci tudo, né? Ele ficou 4 anos fora do mercado. O conhecimento humano na Idade Média dobrava a cada 300 anos. Hoje dobra a cada 3 meses. Então, você ficou fora 3 meses, você já está desatualizado. Né? Então, é nessa linha. E aí o PEP, que vem de novo agora, habitualmente com o envolvimento do advogado, é a primeira instância do Conselho Regional, e lá você pode ser absolvido, e esse é o desejo do médico, o desejo de quando ele faz uma boa defesa, e a maioria é absolvido, né? Porque o ato é sempre de boa fé, né? E alguns são condenados. Quando condenado, ele pode fazer um recurso ao Conselho Federal de Medicina, onde ele pode de novo ser absolvido ou manter a condenação. E quando condenado, é apenado. Então a sequência sempre é sindicância, processo ético profissional, absolvido ou condenado, né? Se condenado, você vai ser apenado. Qual é a pena? Né? Da letra A à letra E, que vai da advertência confidencial até a cassação. Né? Cassação muito rara. Né? Nos últimos 10 anos eu tenho cassado um médico aqui no Conselho de Medicina de Goiás. Né? Por quê? Porque a profissão é de boa fé. A profissão é de boa fé. Né? Você não vê médicos usando da profissão para má fé. Né? Então, de regra geral, trabalha assim. Então, veja, o Conselho de Medicina Regional é um evento de primeira instância e o Conselho Federal é a segunda instância. Quando você vai para o processo civil, lá no juiz, primeira vara, tem o Código Civil, né? Onde ali tem tudo que pode ser feito ou não ser feito. Está à disposição de cada artigo desse votado dentro do Congresso Nacional, são leis prontas. Judiciário não faz leis, ou não deveria fazê-lo. Mas no Brasil eles fazem, né? Mas está fora do eixo. Quem faz leis é o legislativo. Né? E o judiciário avalia essas leis e faz cumpri-las, né? Então, lá na processo civil, eles sempre trabalham com o conceito da culpabilidade e do dolo. Né? Dolo, ato médico com dolo, não tem dolo, a não ser essa condição do assédio sexual aí. Mas fora dessa conotação, não tem o ato médico como dolo. Dolo da doença, dolo da morte. Né? Mas tem culpa. Você fez um procedimento para ser assim, evoluiu assado, e o doente complicou. Né? Então aí é culpabilidade. Né? Então, lá no Código de Ética Médica, trabalham muito com os três conceitos, da imprudência, imperícia e negligência. O artigo 1º do Código de Ética Médica. Né? E que os mais médicos respondem por isso. Né? Você fez coisas que você não deveria ter feito, você avançou o sinal, você foi imprudente. Né? Você deixou de fazer o que tinha que ser feito. Né? Você ficou aquém do necessário, no diagnóstico e na terapêutica. Então você não deu bola para o evento, você foi negligente, né? E ainda tem a condição da omissão. Mas aqui, imprudência, negligência e imperícia. Imperícia está preparado para. Aí vem a história da especialização, né? Especialização, você é especialista, você está preparado para aquele fim. E no Brasil, o médico pode fazer o que ele quiser. A Conselho de Medicina delibera. Você pode fazer o que você quiser na medicina. Você pode operar neurocirurgia? Pode.
Mas quando tiver uma complicação, vão te chamar de imperito. Você não estava preparado para operar cérebro, né? E na Covid-19, o Conselho Federal se dispôs a dar autonomia aos médicos, quem não sabe, e fez corretamente, porque ninguém sabia coisa alguma do vírus. Então deixa o médico livre. Mas quando dá autonomia, dá também responsabilidade. Daqui 5, 10 anos, demonstrar que aquilo que foi feito não tinha efeito benéfico ou tinha efeito maléfico, vai acabar tendo que responder por isso. Ele deu a liberdade, deu autonomia, mas amarrou a responsabilidade. A entidade ficou tranquila, né? O médico é livre. E aí nós tivemos todos os tipos de evoluções, né? A imperícia, portanto, é a incapacidade técnica. Você não está preparado para o evento. A negligência é a falta. Eu tinha que ter feito e não fiz, né? Tive agora lá, fui convidado para avaliar um caso na maternidade em Goiânia, onde uma grávida chega numa maternidade pública encaminhada para uma cesariana, já com 41 semanas e meia, né, de gravidez. Porque ela fez um perfil biofísico em alguma clínica e deu perfil biofísico comprometido. Então, vitalidade fetal comprometida, gravidez com mais de 40 semanas é igual a cesárea. Foi o encaminhamento do doutor que mandou com o perfil comprometido. Aí o doutor que recebeu, o residente, confirmou a indicação, esse local tem residente, a indicação da cesariana. Chamou o staff da noite. O staff falou assim, não, repete o perfil. Aí pediu o perfil, estava comprometido. Aí ele falou, não, espera amanhecer de manhã, amanhã de manhã faz um Doppler. Repetiu o Doppler de manhã, estava o Doppler comprometido. 3 exames dizendo que o feto estava mal. Ela ficou internada naquele hospital 4 dias, repetindo Doppler e perfil, todos comprometidos. O feto morreu no 4º dia. Então, veio encaminhada avisando que ele ia morrer. Você ficou acompanhando e assistindo ele morrer. O que foi a ação aí? Negligência. Você tinha um diagnóstico para salvar uma vida. E a opção foi não seguir o protocolo. Aí alguém fala, não, mas tem um protocolo que vem da Espanha. Que protocolo da Espanha? Qualquer lugar do mundo, a postura é interrupção. Pós-datismo, prioridade convertida é igual a interrupção. Se estiver nascendo via baixo, nasce, se não é cesariana. Esse é o protocolo básico, né, de qualquer lugar do mundo. Então, não tem defesa. Isso envolve, sabe quantos médicos? 10 médicos. E os coitados residentes que indicaram vão no pacote, que também são médicos. 15 médicos processados aí. Que o advogado pegou todo mundo que apareceu na papeleta, processou todo mundo. Né? Tem defesa? Não tem defesa. Né? Então, o processo civil trabalha nessa linha da justiça comum. De regra geral, se houver uma condenação ou uma das partes entender que o resultado não foi o desejado, eles podem recorrer para uma segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Estado, que é o TJ, né? Onde tem os desembargadores, em número ímpar, né? Em turma de 3 ou turma de 7, que avaliam aquele processo anterior. E se porventura não houver a satisfação de uma das partes, você pode recorrer para a terceira instância, que fica em Brasília, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fica em Brasília e tem lá os ministros do STJ, né? Que são ex-desembargadores que se tornam na carreira ministro do STJ. E lá, portanto, você vai ser julgado. Na linha, portanto, civil, à nossa esquerda, e na linha criminal, à nossa direita, né? Lá, federal. Estadual, à nossa esquerda, federal, à nossa direita. Qual a diferença? São eventos dentro do Estado, à nossa esquerda. São eventos que envolvem uma entidade federal, tipo, o processo é na Justiça, na Universidade Federal de Goiás. Como a entidade é federal, responde à nossa direita, né? Então, se envolve o Conselho de Medicina, por exemplo, processo contra o CREMEG. O CREMEG é uma entidade federal, o cara trabalha na Justiça Federal, são juizados diferentes, mas que segue uma linha nesse procedimento, né? Processo criminal, praticamente não tem, a não ser essa possibilidade aí do assédio, né? Mas teve em Goiás uma situação, há uns 15 ou 20 anos atrás, onde um médico no interior, recém-formado, generalista, assume um plantão de um hospital geral, né, e passa a trabalhar naquele hospital. No belo domingo, ele estava escalado às 7 da manhã para assumir o plantão geral. Ele assume o plantão às 7 da manhã. Não sei se em Catalão é diferente, mas é comum que as pessoas, os médicos dessas cidades, tenham fazendas próximas da cidade, e acaba que na sexta-feira ou no sábado ele vai para a fazenda, né, descansar, né?
E naquele dia, numa das fazendas de um dos médicos, estava tendo um churrasco, e os médicos estavam todos nessa fazenda, nesse churrasco. A não ser esse doutor que foi na cidade, no plantão, sozinho na cidade, no Hospital Geral do Estado, Hospital Público. E naquele dia, nas 2 da manhã, de sábado a domingo, eu vim internado uma grávida em trabalho de parto, a termo, 28 semanas, a termo. Só que o feto estava pélvico, né? Feto pélvico com cesárea prévia. Ele assume o plantão, lá pelas 7 da manhã, estava já de 6 centímetros, 7 centímetros de dilatação, e pélvico. E ele então entendeu que podia seguir, né? Seguiu o parto. E deu o que, com frequência, parto pélvico faz, cabeça derradeira, desce e trava no pescoço. E ele não tinha nem visto aquilo na sua graduação, não sabia o que fazer, sozinho no hospital público, né? Aquele feto lá pendurado, com as pernas mexendo, o feto morreu, né? E ficou pendurado. Aí deu mídia, porque a família chamou a cidade inteira, a cidade foi para a porta do hospital, e o doutor não sabia o que fazer, ele teve que sair, não tinha telefone na chácara onde os doutores estavam. Ele largou o doente lá, pegou o carro dele, foi lá buscar o ginecologista para fazer a degola e cesárea por cima, para tirar a cabeça. Cruel. Uma cena que ninguém quer ver para ninguém, né? E aí tem que suturar depois a cabeça no corpo para enterrar, né? Situação dramática. Dramática, e destruiu a vida do doutor. Ele teve que mudar de cidade. E o promotor de justiça conseguiu fazer um evento único no Brasil. Transformou aquilo em júri popular por dolo. Imagina, o cara conseguiu fazer isso nas peripécias da justiça. O promotor de justiça levou ele para júri popular. Quer dizer, houve ali uma culpabilidade, sim, né, do sistema, que deixa um doutor sozinho, plantonista generalista, para cuidar da cidade, né? Havia uma culpabilidade do doutor que assumiu um plantão, não tinha capacidade técnica para assumir aquele quadro, ou transferisse o doente, ou chamasse um gineco para ficar junto com ele. Quer dizer, alguma coisa ele também poderia ter sido feito, né? Aí no júri popular nós fomos para lá, levei a São Médico de Goiás, levei a Faculdade de Medicina, fomos para lá os médicos, 6 médicos, para ajudar o pobre doutor, porque ele seria estrangulado lá. No júri popular, se lembra, são 7 pessoas do povo que no final votam pela absolvição ou pela condenação, né? E durante o rito processual é dramático, né? É um tribunal onde o réu é o doutor, né? E o promotor que ele mais gosta em júri popular é destruir o réu, né? Em todos os aspectos, moral, familiar, né? E ele fez isso. E nós fomos lá fazer a defesa do médico. Nós ganhamos de 4-3. Quer dizer, qualquer torcida teria perdido, ele seria algemado, direto para a cadeia comum. Quase ele foi. E o promotor depois nos parabenizou, falou: olha, eu achei que eu ia fazer o primeiro evento do Brasil e ia botar um doutor algemado na cadeia. Isso para mim. Dessa você perdeu. Você tenta mais uma, porque estaremos aqui sempre a postos para proteger o doutor, porque o doutor não faz isso de má fé, né? Então, o processo criminal, quando acontece, segue esse rito aí, ó, processo estadual, primeira instância. Lá foi a primeira instância, teve o júri popular, poderia o promotor ter recorrido, mas ele avisou no começo do tribunal, dizendo: olha, eu não vou recorrer a nada, se eu ganhar, ganhei, se eu tal. Mas poderia, qualquer das partes, recorrer e ir para o Tribunal de Justiça de Goiás, né, criminal também, depois STJ, e quando a instância federal, segue o rito da direita, né? Comissão de Ética Médica não é comitê de ética, não é comitê de ética em pesquisa. Há que separar, as pessoas confundem. Comissão de Ética Médica é um braço do Conselho de Medicina no hospital, né? Os hospitais têm que ter uma comissão de ética médica, que é para exatamente fazer a primeira investigação, avaliação e manter a boa relação médico-médico, médico-paciente, médico-instituição. A comissão de ética tem essa validação, que é do Conselho Regional de Medicina. A nível hospitalar, e ela segue as regras do Conselho Regional e do Conselho Federal. O Comissão de Ética em Pesquisa é para pesquisa, né? Um trabalho científico, quero fazer uma pesquisa humana, isso passa por um CEP, né? Que é coordenado pela CONEP. CONEP é Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, fica em Brasília, lá no Ministério da Educação, né? Lá no MEC. Então, a Comissão de Ética em Pesquisa Nacional fica lá e regulamenta os CEPs do Brasil. Goiás tem 14 CEPs, né? 14 ou 16 CEPs. Eu coordeno um deles em Goiânia.
Então aquilo é para pesquisa. Então a comissão de ética do hospital não avalia trabalho científico. A gente já viu isso, o pessoal fazendo avaliação de trabalho científico. Não tem essa conotação, né? Ele é para avaliar a condição da relação médico-médico, médico-paciente, exatamente o tema dessa aula. É para dar ao hospital essa estabilidade. Qualquer dúvida, tem uma dúvida dessa relação aqui, com o que eu falo? Com a comissão de ética, né? Quebrou um cristal desse, como é que eu falo primeiro? Com a comissão de ética. A comissão de ética, portanto, é o braço do Conselho de Medicina para esse fim, né? Finalizando essa nossa apresentação, os contratos médicos hoje cada vez mais preocupantes e deixando o médico mais sofrido, né? No passado nós tínhamos os contratos públicos, ainda tem ele em pequena proporção hoje, que são os concursos públicos, né? Os médicos que têm mais de 40 anos, de regra geral, são todos concursados, têm um emprego público, né? Eu, por exemplo, sou concursado da Polícia Militar de Goiás, sou coronel da Polícia Militar e sou concursado como professor da Federal, concurso público, né? Meu filho, por exemplo, não tem nem concurso nenhum, né? Meu filho que tem 30 anos, então quem tem menos de 40 anos é um grupo hoje que pensa um pouco diferente das pessoas com mais de 40 anos. Né? Então ali o concurso te dá alguns direitos, né? Direito trabalhista, direito de tirar férias, de adoecer, aposentadoria, né? O privado trabalha com CLT e contrata médicos, né? Quando é para o RPA não tem direito trabalhista, mas quando tem CLT ainda tem direito trabalhista. Mas não tem aposentadoria, por exemplo, mas pode tirar férias, 13º, né? E ficar doente. E hoje nós temos as condições da pejotização, que é o mais moderno hoje, né? Mais atual dessa meninada que está por aí. E eles aceitam a pejotização. O Conselho de Medicina entende que essa é uma evolução muito retrógrada da classe médica, né? Caminhar na direção da pejotização. Porque na pejotização você tem uma PJ própria, né? Hoje cada médico tem uma PJ que domina, então você terceiriza. As OS são um exemplo disso, que é o terceiro setor, né? Fundação e OS. A diferença são muito próximos um do outro. A diferença é que a Fundação tem um controle do Ministério Público muito forte e a OS é mais livre, né? Eles praticam as ações um pouco mais liberadas ou deliberadas. Mas a questão é que aí na pejotização não metem direito nenhum a nada, né? Ele pode ser contratado e demitido a qualquer minuto, a qualquer hora, ao bel prazer de quem comanda, e ele não tem direito a coisa alguma, nem de reclamar ele não tem, né? Vai reclamar de quê? Você nem é pessoa física, eu não te contratei a PJ e demiti a PJ, é como contratar uma PJ de serviço auxiliar de limpeza, né? Não deu certo, não gostei, demito a empresa, né? E o funcionário vai junto, né? Então, mas é um modelo que ficou aí, que está no mercado e hoje é o grande negócio, né? A outra situação que envolve o ato médico, que é importante comentar, é a LGPD, né? Essa lei de proteção de dados, que está aí cada vez mais crescente, e o Congresso Nacional está de novo discutindo a LGPD, e que na relação interna do ato médico precisa levar isso em conta, né? Quando eu estou atendendo o doente, eu tenho que ter cuidado, porque ele tem uma imagem. Então eu tenho que ter cuidado na ficha dele. Quem é o guardião da ficha dele? Se eu publicar qualquer coisa do prontuário dele, eu quebrei e fiquei ilegal, porque eu lesei a LGPD. Se eu tiro uma fotografia e põe no Instagram, sem autorização do doente, ele pode me processar, né? E agora, um tempo atrás, no Rio de Janeiro, um professor de medicina da ultrassonografia publicou, queria projetar o aparelho de ultrassom 3D, 4D que ele comprou, de ultrassonografia, pegou uma foto lá que ele tinha no arquivo de um ultrassom da face do bebê, baby face, bem elegante, fez outdoor, 50 outdoor, pagou a firma do outdoor, publicou na cidade, dizendo, olha, se quer fazer um 3D, 4D, venha na clínica tal. E uma mãe grávida andando pela cidade com o marido no domingo à tarde, olhou o outdoor e falou, nossa, essa foto é do meu bebê. Processou o doutor. Claro que ganhou, mas só arranhado, né? Ela tinha que provar que era dele, que aquele bebê era o dela, e ele tinha também que provar que não era o dela, né? É uma coisa estapafúrdia, mas você veja que a legislação permite isso, né? E dentro do consultório, o doente pode gravar a minha imagem, sim ou não? Pode gravar o ultrassom, sim ou não? Alguém pode assistir o exame ginecológico, sim ou não? Essas coisas de dentro do consultório que expõem a imagem, é preciso ter cuidado, porque existem hoje regras e lei para isso, né?
além de poder ter uma infração ética, pode ter uma infração moral, pode ter uma infração da lei, né? E quem manda para a cadeia é a lei, né? Então, cuidado com o LGPD. Terminando, então, o mais importante de toda essa história, que a gente quer deixar o recado aqui, é que é preciso que a gente possa trazer união da classe médica, né? Precisa defender união, porque unidos aprendemos mais, trocamos experiências, né? Nos protegemos, e a gente quer que a Cremego seja a casa do médico goiano, né? O seu, portanto, guarda-chuvas de proteção. E aí, já dizia o padre Antônio Vieira, que era o nosso representante brasileiro no Brasil Colônia, em Portugal, ele dizia, escreveu vários textos, um deles é esse aí: o edifício sem união é ruína, o navio sem união é naufrágio, o exército sem união é despojo, até o homem cuja vida consiste na união de alma e corpo, com união é homem, sem união é cadáver. Por mais alto que seja a cabeça, se não está unido é pés, por mais de luz que seja o ouro, se não está unido é barro. Nobreza desunida não pode ser, porque sendo desunida deixa de ser nobreza, logo é vileza. Para derrubar no reino muitos reinos onde há desunião, não são necessárias baterias, nem canhões, nem trabucos, nem balas, nem pólvora, basta uma pedra, o lápis. Para derrubar um reino muitos reinos onde falta a união, não são necessários exércitos, nem campanhas, nem batalhas, nem cavalos, nem homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão. Nós temos muito boas mãos e sabem os nossos competidores, mas se não tivermos união, nem eles haverão mistério de mãos para nós, nem a nós no onde valer as nossas. Veja que ele escreveu isso em 1662, pronunciou isso lá em Portugal, né? E publicou isso, né? São sermões do padre Antônio Vieira. Veja, isso tem quantos anos? Quase 400 anos, né? Ou mais, 500 anos. E parece que foi feito ontem, para a classe médica, né? Nós somos muito desunidos, desde a nossa formação. Na graduação, o estudante de medicina já é desunido na graduação. A gente segue também desunido. E aqui eu pedido para que vocês possam, em catalão, fazerem a união maior da classe médica, que possa ser próximo do outro, que proteger um ao outro. E quem gosta de médico é médico. O doente gosta de médico quando ele está doente. Depois gosta menos. Muito obrigado. Obrigado. Somos melhores. E se alguém tiver alguma... ter um papo, né? Conversar um pouco. Dúvidas, perguntas. Eu tinha curioso, até hoje. Uma prática no consultório. Chegar pais, mãe, irmão, que está acompanhando. Eu posso gravar para explicar para a mãe que está trabalhando? Eu converso. Mas sempre às vezes chega um ou outro que chega, põe o celular no consultório e aperta para gravar a explicação. Isso aqui quando eu posso proibir isso. Posso proibir? Eu posso negar? Pode. Porque quando ele me permite, eu posso autorizar. Ele não pode. Aí ele fez duas coisas. Do ponto de vista médico, você tem autonomia de dizer como é a sua regra dentro do consultório, né? Pode gravar, não pode gravar. Pode ser o exame físico ou não pode ser o exame físico, por exemplo, ginecologia.
exame ginecológico, tem parente que quer lá ver o exame ginecológico. Pode ou não pode? Quem define é o médico e o paciente, né? Se o paciente permite, você permite, assiste, né? Então, a regra dentro do consultório é do médico, você que estabelece. Então, primeira condição é ética. Segunda é a questão de LGPD. Ela está envolvendo a sua imagem. Se ela faz mau uso da sua imagem, você não sabia, gravou e publicou, e de alguma forma está usando contra você, você pode usar a LGPD contra quem o fez. E ganha. Porque para fazer você tem que gravar. Doutor, posso gravar? E você fala, pode, eu sou o doutor fulano de tal e você pode gravar essa consulta. Aí ele ficou correto, ficou decente, ficou ético, ficou da lei, né? Senão, não pode fazê-lo. Você que autoriza. É muito comum essa pergunta quem pratica ultrassom, porque as pessoas querem gravar ultrassom, né? Pode gravar ou não pode gravar, né? Você que define. Porque é uma questão de mercado também. Então, doutor do ultrassom que não grava, acaba que o doente vai no outro que grava, que permite a gravação, né, do ambiente. Porque eles mandam para a família, né, faz gravação automática e já coloca no Facebook. Quer dizer, hoje a questão da exposição era uma prática convencional de importância de mercado. Quem define a regra é o médico. Se ele atender que pode, desde que não gera, isso não possa gerar uma exposição depreciativa, que por vezes vai no ultrassom de primeiro trimestre, ultrassom vaginal. Aí alguém está filmando a tela e de repente resolve, vem com a máquina e aparece a vulva da mulher, poxa. Né? Aí você criou um ambiente depreciativo, deixou de ser educativo, deixou de ser familiar, né? E depreciou a figura da mulher. E aí se passou a ser uma condição antiética. Então o cuidado é só esse, né? Não depreciar, e se você entender que não te incomoda, pode praticar. Se entender que incomoda, melhor não praticar, né? Chegar os pais que estão em separação. Que leva o filho lá para consultar. Vem a mãe para não ver o que você falou aqui, eu trato sempre, eu cuidava. Eu já peguei, eu só faço isso com autorização do juiz. Não faço pelo pedido só da família. Pode. Relatório é sempre a parte da consulta, né? Você tem a consulta e tem os relatórios, né? Se o relatório é solicitado na consulta, contando a história de vida do paciente, de prontuário, né? E ele é responsável pelo menor, você tem que fazer na consulta. Se ele volta um outro dia para pedir um relatório como esses aí, você pode negar, ou você pode até cobrar dele o relatório, porque é um outro ato médico. No ato médico não houve relatório. Agora você quer um relatório à parte, então você pode cobrar por ele esse outro momento. Né? E pode fazê-lo ou não fazê-lo, é uma decisão de autonomia sua como médico. É isso. Quero agradecer os colegas que estiveram aqui com a gente hoje. Foi muito bom. Obrigado. Dr. Valdemar, obrigado por ter vindo. Palestra fantástica. Marcos, obrigado por ter montado aí. Vamos fazer uma fotinha nossa aqui, Marcos? Vocês podem vir para cá para a gente fazer uma foto de todo mundo? Por favor. Com os rios na mão. Tragam